Na aula de hoje vamos examinar o primeiro ponto relacionado ao pensamento sobre o urbanismo. Nós vamos utilizar um dos textos mais clássicos e importantes do pensamento urbanístico da autora Françoise Choët. Françoise Choët é francesa, historiadora, e elaborou uma antologia, uma reunião de vários escritos a partir de autores. Nessa foto, o professor de vocês está com a autora por volta de 1998, 99, quando eu fiz o doutorado na Inglaterra e tive a oportunidade de conhecê-la. O livro da Françoise Choët é fundamental para que a gente possa entender o que significou o pensamento do conceito sobre urbanismo e a cidade maquinista. O livro dela inicia com um trecho muito importante que ela diz assim: a sociedade industrial é urbana, a cidade é o seu horizonte. Ela produz as metrópoles, conurbações, cidades industriais, grandes conjuntos habitacionais. No entanto, fracassa na ordenação desses locais. A sociedade industrial tem especialistas em planejamento urbano. No entanto, as criações do urbanismo são em toda parte, assim que aparecem, contestadas e questionadas. Das superquadras de Brasília aos quadriláteros de Sarcelles, uma localidade na França, do Fórum de Chandigarh na Índia ao novo Fórum de Boston, das highways que cortam São Francisco às grandes avenidas que rasgam a cidade de Bruxelas. São evidentes a mesma insatisfação e a mesma inquietude. A amplitude do problema, inclusive, é atestada por uma abundância de literatura sobre o que é urbanismo. Urbanismo é um termo novo, tá? Data do início do século XX, designa tanto os trabalhos do chamado gênio civil da construção física, quanto dos planos de cidades ou as formas urbanas de cada época. É uma ciência da teoria e teoria da localização humana. O urbanismo está voltado aos problemas do início do século XIX no que diz respeito à expansão urbana e também ao caráter reflexivo e crítico com pretensão científica. Há uma universalidade científica que reivindica o ponto de vista verdadeiro, mas sem críticas, que vai justamente questionar a validade do próprio urbanismo. Questiona-se se os paralogismos, juízos de valor, paixões e mitos que revelam ou dissimulam as teorias dos urbanistas e as contrapõem às suas críticas. O trabalho de Françoise Choët, na antologia, vai justamente se voltar para essa crítica da cidade industrial do século XIX, do padrão social da classe trabalhadora, que não era bom, principalmente na Inglaterra e na França, e com o aumento das fábricas ocorre o crescimento demográfico das cidades, na Grã-Bretanha e outras cidades da Europa. É muito importante entender que o urbanismo, enquanto pretensão científica, reflexiva e teórica, volta-se para as condições de vida da classe trabalhadora, seja nas velhas cidades da Europa, em que a questão estrutural houve transformações nos meios de produção e de transporte com a emergência de novas formas urbanas, seja na abertura de grandes avenidas, como acontece na Paris de Haussmann. Françoise Choët propõe uma classificação que é muito útil para que a gente possa entender a trajetória das ações, das críticas, das propostas. Ela subdivide dois grandes momentos, o que seria chamado de pré-urbanismo e o momento do urbanismo. Nós vamos ver cada um deles. Nesses momentos de pré ou de urbanismo, como ela classifica, ela identifica várias correntes de pensamento, denominadas progressistas, culturalistas, naturalista ou uma corrente chamada sem modelo, que vai justamente ajudar-nos a pensar como é que o urbanismo se comporta. O pré-urbanismo é a gênese, o nascimento, a crítica da cidade industrial. É marcada pelas intervenções de Haussmann, em Paris,
com grande importância na racionalização de vias de comunicação, com a abertura de grandes artérias, a criação de estações, enfim. O pré-urbanismo é aquele que vai lidar com a cidade industrial das grandes avenidas, das lojas, dos negócios imobiliários, e também a importância da suburbanização, onde estarão localizados os operários e as indústrias. É um movimento de observação e reflexão, porque ele trabalha com um aspecto amplamente descritivo, com as estatísticas incorporadas pela sociologia na formulação de leis de crescimento de cidades, através do entendimento de uma rede de causa e efeito. Esse momento, o pré-urbanismo, está voltado a determinados preconceitos, com a incidência da vida urbana no desenvolvimento físico, no nível mental e na moralidade dos habitantes. Está relacionado a um quadro de grande polêmica. A grande cidade é um processo totalmente voltado ao entendimento até de uma patologia, de uma doença, e lança-se mão de metáforas do câncer, do tumor, da cidade doente, que vai nos acompanhar até hoje. Então, nós vamos aproveitar e entender que o pré-urbanismo está contrapondo-se a um determinado momento depois que é o urbanismo, assim como pensamentos progressistas versus pensamentos culturalistas. É como se nós estivéssemos contrapondo dois modelos. Diante da desordem e diante da necessidade da ordem, são propostos ordenamentos urbanos constituídos a partir de uma reflexão que se desdobra no imaginário. Esse imaginário assume duas direções, a do passado e a do futuro. A do passado voltado a uma nostalgia de uma condição de vida urbana que pode até nem ter existido, mas que está presente enquanto idealismo, assim como uma visão de futuro, um progressismo que nega aquelas condições anteriores e propõe alterações que vão se materializar em algumas situações, em algumas cidades, e vai ter um valor muito grande na construção de propostas para ter um caráter reprodutivo. Então vamos observar cada uma delas. Nasce da crítica à cidade industrial. O livro A Condição de Vida da Classe Trabalhadora na Inglaterra, do Frederick Engels, que eu mostro aqui a capa, vai ter uma influência muito grande, principalmente para o grupo de pessoas voltadas de sentimentos humanitários, dirigentes municipais, homens da igreja, médicos, higienistas, na Inglaterra as comissões reais instaladas, de tal maneira que autores como Arnold, Fourier, Proudhon, Carlyle, Ruskin vão recorrer ao pensamento econômico de Rousseau, Adam Smith e Hegel para entender qual é o papel da cidade industrial nessa modificação social que assola a Europa. As ideias progressistas, aqui nós estamos utilizando como ilustração fotogramas do filme Metrópolis, que é um dos primeiros filmes de ficção científica, que vai mostrar justamente a negação, ainda com bases estéticas, de uma cidade do início do século XX, mas com a presença do robô, do avião e de uma cidade multinível em que será dominada pela técnica. O modelo progressista trabalha com um homem-tipo, ou seja, eles procuram conceber o homem e da razão, logo da própria cidade, através de uma crítica ao escândalo do indivíduo alienado, em nome de uma concepção de um homem consumado, do indivíduo humano como tipo, independente das contingências e referências de lugares e tempo, suscetível de ser definido sem necessidades tipos cientificamente dedutivos. O que quer dizer isso? O homem, o ser humano, ele é tratado como um padrão. A ciência e a técnica do urbanismo vão ser voltadas para resolver os problemas desse homem-tipo, das necessidades comuns e não de necessidades únicas. O pensamento otimista orientado para o futuro é dominado pela ideia de progresso. Haverá uma análise racional para permitir a determinação desse homem-tipo, suscetível de aplicar-se a qualquer agrupamento humano, em qualquer tempo, em qualquer lugar.
O espaço, por sua vez, é o espaço da comuna e do alojamento, da solução coletiva, da associação e cooperação de soluções individuais. Difere da cidade ocidental e do centro, difere da solução densa, maciça e orgânica, propõe-se uma localização fragmentada, atomizada, em bairros ou comunas, indefinidamente justapostas, sem que a soma chegue a uma entidade de natureza diferente. O espaço livre pré-existente de verdes e vazios exclui uma atmosfera propriamente urbana. Há sistemas limitadores e repressivos, há uma rigidez do espaço pré-determinado, uma limitação política por meio do paternalismo e socialismo do Estado e ainda por valores comunitários assépticos e repressivos. Há um rompimento com os vazios e a exigência da higiene. Há um traçado conforme análise das funções urbanas, classificadas rigorosamente como habitat, trabalho, cultura e lazer. A impressão visual é um papel há uma austeridade estética na concepção da ordem progressista. Os arranjos são novos, simples e racionais que substituem disposições e ornamentos tradicionais. Chega a ser definida com detalhes e eliminam a possibilidade de variantes ou de adaptações. Por outro lado, o modelo culturalista é o contrário desse pensamento progressista. Ele vem a partir do movimento de artes em craft de Ruskin e William Morris, depois passa pelo autor muito importante no pensamento urbanista, que é Ebenezer Howard, com a proposição da sociedade-jardim. Aqui o ponto de partida é o agrupamento humano e não o indivíduo do progressismo. Há um escândalo histórico com o desaparecimento da antiga cidade orgânica sob a pressão desintegradora da industrialização. As críticas voltam-se às realizações da civilização industrial. O orgânico versus o mecânico, o qualitativo versus o quantitativo, a participação versus a indiferença, e principalmente entre cultura e civilização. O ponto capital não é o conceito de progresso, mas o de cultura, que orientou o estabelecimento de cidades anteriormente. Aqui, para a gente entender quem são essas pessoas que eu me referi, John Ruskin, que viveu de 1818 a 1900. Ele é classificado pela Françoise Choët como pré-urbanista. Ele é escritor, tem uma dedicação à crítica, filosofia e à arte, com educação estética exemplar, desde obras-primas europeias de pintura e arquitetura. Ele é vinculado a um romantismo, a subjetividade e a emoção contrapondo com a razão. Era contra a uniformização e a ornamentação monótona. Ele tem uma crítica da arquitetura contemporânea que leva à crítica da sociedade vitoriana. William Morris tem o Ruskin como seu mestre espiritual. Ele é poeta, pensador, militante político e artista. Ele trabalha com a ideologia culturalista e de nostalgia às classes trabalhadoras e funda uma firma de decoração. Sua obra no mobiliário, nas artes aplicadas, traz um componente muito ligado à cultura. O espaço para os culturalistas, então, é uma cidade de dimensões modestas, circunscrita no interior de limites precisos, tem contraste sem ambiguidade com a natureza, que deveria manter-se selvagens, mas parte desse agrupamento urbano. A população estaria descentralizada, dispersa por múltiplos pontos e reagrupada de forma mais densa, distante da grande cidade como Londres. É aí que vão surgir os núcleos, que depois vão ter formas, como é o caso da cidade-jardim. O espaço para os culturalistas é sem geometrismo. Os tabuleiros são sepulturas para a alma, segundo Ruskin. A estética tem o papel da higiene para que possa ter o retorno da arte medieval como combate à desintegração causada pela carência cultural trazida pela Revolução Industrial. Sem protótipos ou padrões, cada construção deve ser diferente, prédios comunitários e culturais em detrimento da moradia individual. Seriam fórmulas democráticas de anti-industrialismo. Aqui algumas construções ligadas a esse processo, que seria a fundação da cidade de Leonardo, próximo a Lanark, na Escócia, fundada em 1786 por David Dale,
como uma concepção de Robert Owen, ou a criação de uma verdadeira cidade dentro de um edifício, como o Phalanstère de Godin. O nome mais importante do urbanismo culturalista, no iniciozinho do século XX, vai ser Ebenezer Howard, com a sua proposição de cidade-jardim. A superpopulação era causada sobretudo pela migração do campo. Era, portanto, segundo ele, necessário equacionar a relação entre cidade e campo. Para isso, apresenta o desenho da cidade-jardim. François Choët chama a atenção, inclusive, que dentro da concepção de Ebenezer Howard, a cidade e o campo podem ser consideradas dois ímãs, cada um procurando atrair para si a população. E esta rivalidade vem interpor-se uma nova forma de vida que participa das duas outras. Os esquemas de Ebenezer Howard, que trabalhava no parlamento inglês, vão buscar orientar a localização da cidade a partir de anéis concêntricos, em que a cidade central ela vai ser organizada, a área central da cidade seria um grande jardim e a cidade toda organizada a partir de vários anéis com a localização de áreas verdes nestes meios. O projeto ele teria como limite uma população de 32 mil habitantes, seria circundada por terras agriculturáveis e o Parque Central estaria ligado a uma possibilidade de, a partir de setores de um semicírculo, ter toda uma área de reservas e ter pastagens, fazendas e o acesso através das rodovias cortadas pelas estradas. Essa forma de criar cidades garantiu a criação de várias cidades localizadas fora de Londres, na Inglaterra, e que hoje fazem parte do patrimônio histórico. Além da cidade-jardim, há, para François Choët, uma crítica sem modelo de Engels e Marx. A cidade entendida como o lugar da história, onde a burguesia exerceu seu papel revolucionário, e é onde está localizado o proletariado industrial com a tarefa de executar a revolução socialista e de realizar o homem universal. A cidade é um aspecto particular de um problema geral e de uma forma futura ligada a uma sociedade sem classes. Há um pragmatismo com a importância do alojamento, a rejeição a modelos de habitação proletária e a supressão das diferenças entre rural e urbano, assemelhando-se enquanto proposição espacial derivada paralela aos modelos dos utópicos. Por outro lado, o anti-urbanismo americano, já diante da falta de uma tradição urbana, como acontece na Europa, acentua a nostalgia da natureza virgem de conquista da terra, como uma corrente anti-urbana. As críticas à grande cidade vão se dar no plano plano político de Jefferson, com a democracia e o empirismo político, a metafísica da natureza de Emerson e Thoreau e as relações humanas. O Estado rural seria compatível com o desenvolvimento econômico da sociedade industrial que assegura a liberdade. Já na fase classificada como urbanismo por François Choët, o trabalho de generalistas que nós nos referimos há pouco, como historiadores, economistas ou políticos chamados pré-urbanistas, são substituídos por arquitetos e engenheiros, cujas ideias são aplicadas ao invés de ser um jogo de utopias, o urbanismo como tarefa prática. Nós vamos ter uma nova versão do modelo progressista, com a atuação principalmente de Le Corbusier, uma nova versão do modelo culturalista, como é o caso da cidade linear de Soria e Mata, na Espanha, e um novo modelo naturalista, através da proposição da Broad Acre City de Frank Lloyd Wright, nos Estados Unidos. A nova versão do modelo progressista começa, ou tem um marco fundamental, com a obra de Tony Garnier, da Cidade Industrial. É precursora da Bauhaus e de Gropius na Alemanha e até mesmo de Le Corbusier e Ozenfant na França. A cidade industrial de Tony Garnier tem como princípios diretores a análise e a separação das funções urbanas.
a exaltação dos espaços verdes, que desempenham o papel de elementos isoladores, e a utilização sistemática dos materiais novos, em particular do concreto armado. Vai ser a interpretação da arquitetura moderna, que vocês veem na disciplina de Teoria e História, agora aplicada à questão urbana. O modelo proposto por Tony Garnier, há uma separação fundamental de funções: trabalho, habitação, lazer e saúde. Essa separação é feita por meio dos espaços verdes, que vai inclusive encontrar ressonância na obra do Charles-Édouard Jeanneret, denominado Le Corbusier. Suíço, naturalizado francês, um dos importantes arquitetos e urbanistas do século XX, foi um dos criadores do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna e da própria Carta de Atenas da década de 40. Aqui para nós, em Teoria e Análise Regional e Urbana, a obra do Le Corbusier mais importante vai ser em função das suas críticas às cidades contemporâneas. Há uma rejeição da desordem, da insegurança, da falta de humanidade e o espaço de solução. Para isso, ele vai aplicar os pensamentos do Standard da máquina, daquele homem-tipo que foi tratado lá pelos pré-urbanistas de interpretação progressista, Homens e Necessidades Standard, Apologia da Máquina de Morar, e a classificação muito rígida do citadino por morada, trabalhadores e massas operárias. Os esquemas de Le Corbusier, como esse desenho aqui, vão mostrar o quanto ele está preocupado em articular o que seria a localização da edificação com as áreas verdes localizadas e a separação do sistema de transporte que aparece aqui nesse desenho. A ideia de modernidade e de estruturas técnicas e estéticas vai provocar uma separação, como a proposta da Villa Radieuse, em que nós temos a área do centro de negócios, as cidades satélites, a localização das rodovias, das estações da estrada de ferro, hotéis, habitação separada das fábricas, das áreas de depósito e das fábricas pesadas. O CIAM, como congresso, vai ser uma organização e uma série de eventos de arquitetura moderna que vai buscar discutir os rumos e os domínios da arquitetura, do paisagismo, do urbanismo, dos exteriores e interiores e dos equipamentos. O produto mais importante é o manifesto chamado Carta de Atenas, em que os princípios do urbanismo modernista progressista vão ser estabelecidos. Os ideais que tomaram força no CIAM foram reunidos e buscam responder os problemas urbanísticos com o crescimento das cidades e as funções consideradas mais importantes, que seria habitar, trabalhar, circular e recrear. Então propunha a divisão das cidades, o ordenamento e separação das vias, a solução dos problemas de tráfego através da separação de pedestres e automóvel e o dimensionamento da densidade, incremento e construção de blocos. Inclusive, Le Corbusier propõe a demolição e a reconstrução de prédios da cidade tradicional, agora com maior altura, alta densidade, visando poupar tempo e dinheiro com a diminuição dos deslocamentos da casa do trabalho. Para Le Corbusier, é importante o abandono do modelo centralizador em função de um conceito aderindo a um modelo linear de cidade, como a gente pode ver nessa perspectiva da cidade radiante. As realizações arquitetônicas, que não são, digamos, completamente voltadas para as proposições urbanísticas, trazem como propostas grandes blocos de apartamentos assentados em pilotis, deixando o terreno fluir debaixo da construção, o que formaria algo semelhante a parques de estacionamento. Le Corbusier compreendeu as transformações que o automóvel exigiria do planejamento urbano. Uma das maiores realizações é a cidade de Brasília, que a gente traz aqui um esquema, em que você vai entender que a divisão proposta pela Carta de Atenas assume uma estética própria do Lúcio Costa no projeto que ganhou para a construção de Brasília e que vai levar às últimas consequências aquelas ideias da Carta de Atenas, ou seja, a separação absoluta das áreas residenciais, das áreas de trabalho, a
o desenho do sistema viário altamente separado e a inexistência de uma cidade tradicional como nós conhecemos. Já o novo modelo naturalista, muito característico do anti-urbanismo americano, é inspirado na natureza, já defendida por Louis Sullivan, que pregava um retorno à sociedade rural, que acredita ser mais compatível com o capitalismo. Enquanto proposta espacial, destaca-se a de Frank Lloyd Wright com a Broad Acre City, cujos rascunhos trouxeram um modelo de suburbanização para os núcleos urbanos norte-americanos, e que vão ser os precursores dos condomínios fechados, que nós conhecemos tão bem nos dias de hoje. Por fim, François Choët chama a atenção para novas tendências que vão acontecer ao longo do século XX, que seria aquela visão mais voltada à tecnotopia, numa reinterpretação dos modelos progressistas baseados nos avanços tecnológicos, nas estruturas físicas e modelos matemáticos para a solução dos problemas urbanos. Existem várias proposições, como a teoria de circulação, a circulação viária, a cidade cósmica, baseada na utopia da tecnologia, e o seu contrário, que seria a valorização da antrópode, do ser humano, do planejamento humanista, que guarda relações com algumas proposições culturalistas e que prega o urbanismo de continuidade, da higiene mental, da defesa da ilustração do asfalto e a percepção urbana, no trabalho de Patrick Guedes, Marcel Poet e do Lewis Mumford, que nós vimos inclusive o texto na aula anterior, assim como posicionamentos de Jane Jacobs, que vai fazer uma apologia da cidade tradicional, da condição urbana de Leonard Dow, e de Kevin Lynch através da imagem da cidade. E por último, a interpretação filosófica da cidade, em que a estética, a capacidade da cidade passar valores humanistas vão aparecer nas obras de George Simmel, Spengler e Heidegger. Para concluir, as correntes de urbanismo para François Choët se estabelecem segundo duas ordens. Uma dinâmica de alterações nos modos de produção e trabalho, determinando necessidade de transformações na ordenação do espaço da cidade, e vai ser pendular entre tecnicistas e humanistas, classificados como progressistas, identificando o uso de tecnologias aplicadas à arquitetura e às cidades de um lado, ou culturalistas ou naturalistas, que buscam a integração cidade-campo e homem-natureza com maior e menor utopia nostálgica de momentos anteriores.